Olá, meu nome é Manuela, eu vou continuar as aulas de genética, a parte mais legal da biologia. Agora eu vou explicar para vocês como que a gente pode desenhar heredogramas para desenhar uma família, isso a gente faz mais para humanos, e para mostrar as características genéticas. Então o que a gente usa de símbolo nesses heredogramas são quadrados, que representam homens, e círculos que representam mulheres, certo? O indivíduo afetado, ele geralmente é representado com um quadrado ou o círculo preenchido. E o indivíduo não afetado é o símbolo vazio. Bom, então vamos desenhar uma família aqui. Então, um homem e uma mulher que têm filhos. Então, como eles têm filhos, eles têm esse tracinho aqui que os liga e direciona para a prole. Então, vamos supor que esse casal tem 4 filhos. O primeiro é um homem, o segundo é uma mulher, o terceiro é um homem e o quarto é uma mulher. E aí vamos supor que esse homem se casou com uma mulher e teve 2 filhos, um homem e uma mulher. E essa outra mulher se casou, com um homem e teve um homem e uma mulher. Não estou falando ainda de doenças, tá? Aí vamos supor que esses 2, que são primos, se casam e têm filhos. Então, isso a gente chama de consanguinidade, tá? Porque eles têm um ascendente em comum. Então, é um casal consanguíneo, então a gente representa isso com esse traço duplo. E a prole deles, eles tiveram um homem e 2 mulheres. Vamos supor que essa família seja portadora de o que a gente chama de traço falciforme. O que é isso? Existe uma doença em humanos chamada de anemia falciforme. Que é uma doença de herança autossômica recessiva. Ou seja, a gente precisa ter 2 alelos recessivos para ter a doença. Então, quem tem azão ou azão-azinho são normais, não apresentam anemia falciforme, e quem tem azinho-azinho tem a doença. São os afetados. Então, vamos supor que essa mãe é portadora, a gente chama isso de carreadora, do gene afetado, mas em heterozigose. Então, essa pessoa, ela não tem doença, ela não é acometida. Esse pai é azão-azão. A chance dessa mãe passar para os filhos o alelo carreador da doença, qual que é? Vamos fazer aquele quadrinho para vocês lembrarem. Então, o pai é azão-azão, ele só pode passar o azão. E a mãe, que é azão-azinho, pode passar qualquer um dos 2. Bom, 50% da prole não vai ser carreadora do azinho e 50% vai ser carreadora. Mas nenhum é homozigoto para azinho-azinho, então nenhum deles vai apresentar a doença anemia falciforme.
Então, vamos supor aqui uma situação em que esse filho é carreador e essa filha também é carreadora. 50% acometido. Carreador, né? Com a forma em heterozigose. E aqui, metade da prole também vai, supondo esse azão-azão, vai ser a mesma coisa. A chance é de 50%. Vamos supor que esse foi azão-azão e esse azão-azinho. Aqui é a mesma coisa. Esse marido, que não é da família, azão-azão, e passou para a prole metade azão-azinho, metade azão-azão. E agora, esse casal aqui, que é azão-azinho junto com azão-azinho. E isso teve uma maior chance de ocorrer porque é um casamento consanguíneo. Então, esse gene que é recessivo, ele tem uma maior chance de se expressar quando são indivíduos da mesma família, já que esses genes recessivos de doença são geralmente raros. Bom, como que fica a probabilidade da prole dessa pessoa? Desse casal é azão-azinho e o pai também azão-azinho. Então aqui, 1/4 vai ser azão-azão, 2/4 vão ser azão-azinho, que não expressam a doença, mas são carreadores, e mais 1/4 azinho-azinho, esse sim vai ter a doença anemia falciforme, certo? Vamos representar mais um filho aqui, só para a proporção ficar, para a conta ficar proporcional. Então, a gente vai ter 3 indivíduos não afetados, um deles que não tem chance de passar para frente a doença, porque ele não é carreador, 2 que têm chance, se casarem com indivíduos também recessivos ou com a doença, eles têm chance de passar para frente a doença anemia falciforme, e, por fim, tem 1/4 de risco deles terem um filho que seja portador da doença. E quando ele é portador da doença, aí a gente faz o símbolo cheio. Então, esse é o exemplo típico de um heredograma de uma doença autossômica recessiva. O que acontece? A gente tem um casamento consanguíneo e cerca de 1/4 da prole tem a doença. Vamos mostrar agora um exemplo de doença autossômica dominante. Bom, então vamos falar agora de uma situação autossômica dominante, que é o chamado bico de viúva no cabelo. Então, apesar de ser recessivo, a maioria das pessoas não tem o bico de viúva, então tem o bezinho. E quem tem o bico de viúva, que é dominante, pode ser bezão ou bezinho. Então, vamos pegar o exemplo de uma família, que já está aqui desenhada. Aqui um homem sem o bico de viúva, portanto, ele tem que ser obrigatoriamente bezinho. Se casa com uma mulher com um bico de viúva. Essa pode ser bezão ou bezinho. Não tem como a gente saber qual dos dois ela é. E eles têm uma filha que tem o bico de viúva. Bom, se o pai só pode passar o bezinho, ela com certeza tem um bezinho. E se ela tem o fenótipo bico de viúva, com certeza ela tem também um bezão. Então, o genótipo desse indivíduo fica fácil da gente definir qual é, bezinho. E aí ela se casa com um homem que não tem o bico de viúva. Então, obrigatoriamente, é bezinho. E agora eles têm filhos. Qual que é a probabilidade de cada um desses filhos ter o bico de viúva? Vamos fazer o quadrinho? A mãe
é Bzão, Bzinho. E o pai, Bzinho, Bzinho. Então, a prole pode ser Bzão, Bzinho ou Bzinho, Bzinho. 50% de chance de não terem o bico de viúva e 50% de chance de terem. Então, os filhos, eles tiveram 2 filhos, um deles com o bico de viúva, e aí como obrigatoriamente ele herdou um Bzinho, esse homem também é Bzão, Bzinho. E a menina que não tem o bico de viúva, ela obrigatoriamente é Bzinho, Bzinho. Ela casando com um homem que também não tem o bico de viúva, obrigatoriamente ele é Bzinho, Bzinho. Ora, ela tem alguma chance de ter algum filho com bico de viúva? Não tem. Tanto pai quanto mãe só tem o Bzinho. Então, obrigatoriamente, toda a prole também apresenta Bzinho, Bzinho, nenhum deles com o bico de viúva. Então, vale a pena lembrar essa característica da herança autossômica dominante, que não pula geração. Então, se a gente tem uma geração, aqui um casal não acometido, obrigatoriamente os filhos também não são acometidos. Isso é diferente da herança autossômica recessiva. Por quê? Então, supondo aqui uma condição recessiva, como por exemplo, olho azul. Então, nós temos aqui 2 casais, um homem com um olho escuro e a mulher com o olho claro. A mulher é azão azinho, esse exemplo igual, a mulher também é azão azinho. O homem nós não temos como saber, ele pode ser azão azinho ou azão azão. A prole toda é com filhos de olhos escuros, das 2 famílias. Como tem olhos escuros, mas são filhos de uma mulher com a condição recessiva, eles são obrigatoriamente azão, azinho. Então, aqui é o mesmo pensamento, tá? Obrigatoriamente herdou um azinho da mãe e como tem olho escuro, obrigatoriamente tem o azão, certo? Então, aqui todos azão, azinho. Aqui a mesma coisa, exatamente a mesma situação. Herdou da mãe o azinho e como tem olho escuro é azão, azinho. E os filhos desse casamento aqui? Então, é um azão, azinho que casou com outro azão, azinho. Vamos fazer aquele quadro de novo. Então, a mãe azão, azinho e o pai azão, azinho. 25% de chance do filho ser azão, azão. 25% de chance de ser, 50% de chance de ser azão, azinho e 25% de chance de ser azinho, azinho. No fenótipo, esses todos aqui têm o mesmo fenótipo, que é o olho escuro. Então, 75% de olho escuro e 25% de olho azul. Então, é assim que vai ser a prole. Se for uma divisão 100% com a probabilidade, eles vão ter 3 filhos de olho escuro e 1 filho de olho claro. Esse é azão, azinho, um outro azão, azão e 2 azão, azinho. Esses daqui, eles têm a possibilidade também de ter filhos com a forma recessiva. Se eles se casarem com alguém que seja também carreador do azinho, eles podem ter filhos com olho claro.
Então, qual que é a diferença desse heredograma de uma condição autossômica recessiva para esse da condição autossômica dominante? Bom, então é o que eu tinha falado, a autossômica dominante não pula geração, que é o contrário da autossômica recessiva, que a gente tem uma geração inteira sem nenhum indivíduo acometido. E na próxima geração tem indivíduo acometido. Aqui, 2 gerações em que não teve o acometimento e uma terceira geração com o acometimento. Então, essa é a característica da forma autossômica recessiva. Ela pode pular gerações. Bom, e vocês notaram que eu estou falando de autossômica recessiva. Por quê? Autossômica quer dizer que está em um dos cromossomos não sexuais. Deixa eu explicar isso. Então, como que funciona essa herança autossômica ou ligada ao cromossomo sexual? Vocês lembram que eu comentei dos cromossomos, né? Que o Morgan conseguiu começar a estudar e entender que cada gene ligado a uma característica se localizava em um certo cromossomo. Nós humanos, nós temos 22 pares de cromossomos chamados autossômicos e um par de cromossomos sexuais. No caso das mulheres, esse par de cromossomos sexuais é idêntico. Nós temos 2X. E os homens têm um X e um cromossomo sexual um pouco diferente, que é o Y. O X do homem sempre é herdado da mãe e o Y sempre herdado do pai. E algumas características que são presentes tanto em homens quanto em mulheres se encontram localizadas no X. E aí, nas mulheres, quando essa característica é recessiva, as mulheres precisam ter os 2 alelos acometidos. No entanto, para os homens, como eles têm apenas um X, um alelo acometido já é suficiente para dar a característica. Então, isso a gente chama de herança ligada ao X. E aqui entra um outro conceito que é importante de vocês terem, é que vocês lembram que eu falei de homozigotos e heterozigotos. Aqui, o homem, quando em relação aos genes que estão presentes só no X, eles são hemizigotos. Porque eles têm só uma cópia desses genes. Então, vamos usar como exemplo o daltonismo, que é uma condição ligada ao X. Então, aqui as mulheres, elas podem apresentar desão, 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 desinho ou desinho, desinho. Como é uma condição recessiva, as mulheres têm que apresentar o desão, desinho para serem daltônicas. E tendo desão, desão ou desão, desinho, elas têm a visão normal. O homem, ele não tem toda essa possibilidade de apresentação. Como ele tem só um X, ou ele tem um desão, ou ele tem um desinho. Sendo desão, ele tem a visão normal, e com o desinho, ele é daltônico. Vamos pegar aqui, então, um exemplo de uma família, onde o pai é acometido, ou seja, ele é daltônico, portanto, ele apresenta um desinho. E a mãe é normal. Vamos supor que a gente conhece e sabe que essa mãe é desão, desão. A prole, como que vai ser? Bom, os filhos homens, eles herdam o Y do pai, então o pai tem um X e um Y. Os homens, obviamente, herdaram o Y do pai e o X deles vem da mãe, obrigatoriamente. Como o X vem da mãe, eles sempre vão ter um desão.
nesse caso, né? Então, a gente sabe que nenhum filho desse casal vai ser daltônico, nenhum filho homem. E as filhas mulheres? Bom, elas vão herdar, com certeza, o desão da mãe, né? Que é a única coisa que ela tem. E do pai, elas são mulheres, então elas não herdaram o Y, só resta elas terem herdado o X dos homens. E esse X apresenta o Dzinho. Então, elas obrigatoriamente vão apresentar um X com o Dzão e um X com o Dzinho. Supondo que elas casem com uma delas, né? Casou com um homem com a visão normal. Obrigatoriamente, ele tem então, ele tem só um X e é o Dzão. Como vai ser a prole desse casal? Bom, as mulheres vão herdar um X da mãe e um X do pai. O X da mãe pode ser o Dzão ou o Dzinho, e o X do pai só pode ser o Dzão. Então, ela vai ter o Dzão que veio do pai e da mãe, que pode ser Dzão ou o Dzinho. Então, 50% das mulheres vão ser Dzão, Dzão e 50% Dzinho, Dzão, Dzinho. Nenhuma delas daltônica, porque todas têm o alelo dominante que dá a visão normal. E os filhos? Bom, do pai, os filhos herdaram o Y. Então, isso daqui não importa para a gente saber como que é o D do pai. E da mãe? Eles podem herdar ou o Dzão ou o Dzinho. Então, dos filhos homens, 50% vai ter a visão normal e 50% vai ser daltônico. Vamos supor agora que essa mulher, que é Dzão, Dzinho, se casou com um homem daltônico. Bom, ele obrigatoriamente tem que ter um Dzinho. Como vão ser os filhos desse homem? Vamos analisar primeiro os filhos do sexo masculino. Bom, o Dzinho do pai não vai para eles, porque eles herdaram o Y do pai, que não tem esse gene. Então, eles vão ter só uma dessas opções da mãe. Então, ou ele vai ser Dzão em 50% das vezes, ou Dzinho em 50% das vezes. E as mulheres filhas desse casal? Bom, elas vão herdar do pai, certamente, o Dzinho. E da mãe, elas podem herdar ou o Dzão ou o Dzinho. Então, 50% vai ser Dzão, Dzinho e 50% das mulheres Dzinho, Dzinho. Essa daqui tem a visão normal e essa daqui é daltônica. Então, uma mulher, para ser daltônica, obrigatoriamente o seu pai é daltônico. Já para o homem, não. Se o pai é daltônico ou não, não faz nenhuma diferença para os filhos. Só faz diferença o que a mãe tem, se a mãe tem um gene, um alelo acometido ou não. Bom, gente, dessa aula é isso e vejo vocês na próxima aula da parte mais legal da biologia.